Olá, meninas e meninos! Hoje é história e, como eu prometi, vou falar das religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas três religiões são consideradas abraâmicas por derivarem do patriarca Abraão, o ancestral das três religiões. Essas três religiões são monoteístas porque acreditam em um só Deus, acreditam também em profetas e em revelações divinas, tá? E as três são baseadas em livros sagrados. Vocês vão ver. Mas, embora tenham muita coisa em comum, também há diferenças significativas entre elas. E em relação principalmente às leis, aos profetas e à própria teologia, tá? Vou começar pelo judaísmo. O judaísmo é a mais antiga das três. E tem Abraão como pai dos judeus, tá? Por meio de seus descendentes, do filho Isaque e do neto Jacó. Abraão e sua esposa Sara viviam em Ur, na Mesopotâmia, quando lhes foi ordenado que deixassem essa terra e se estabelecessem na Palestina, ou Canaã, ficando por isso conhecida por Terra Prometida, onde lá teriam seus descendentes, que dariam origem a novos povos. Eles partiram para a Palestina por volta de 2000 a.C. Agora eu vou falar um pouco, depois eu volto para o judaísmo, mas agora eu vou falar do cristianismo. O cristianismo surgiu na Judéia, no século I, como uma vertente do judaísmo, com Jesus como figura central. Por fim, foi o islamismo, a terceira religião abraâmica que eu falei. Surgiu na Arábia no século VI, com Maomé como profeta, Maomé absorveu elementos tanto do judaísmo como do cristianismo. Mas vou voltar a Abraão, né? O ancestral dessas três religiões. Foi aquele que Deus prometeu muitos descendentes, garantindo que logo ele teria um filho, embora ele não dissesse se seria da sua esposa Sara, porque a Sara já era também muito idosa e ela é considerada estéril, porque nunca teve filhos, tá? Então, segundo as escrituras, Deus falou, garantiu que ele teria um filho, mas não falou que era da esposa. Então a esposa, sabendo disso, resolveu providenciar uma concubina para que seu marido tivesse esse filho, pudesse ser pai. E a escolhida foi a escrava Agar, que logo engravidou de Abraão e tendo um filho chamado Ismael, tá? Mas quando Abraão tinha os seus 99 anos, Deus lhe disse que seu herdeiro seria filho de Sara, sua esposa, e não de Agar, e que logo esse filho chegaria. Ele já tinha 99 anos e a esposa era bem idosa. Mas aconteceu isso mesmo. Sara deu à luz Isaque, quando Ismael tinha uns 13 e 14 anos. Então as duas passaram a conviver, Sara e Agar, sua escrava, passaram a conviver com os dois filhos. Só que o convívio entre Sara e Agar não era muito bom. Começou a haver muita discussão, muita briga. E a Sara resolveu expulsar Agar. Não estava para aguentar. Expulsar Agar e seu filho, né? O seu filho de seu convívio, do Ismael. Então, resolveu expulsar Agar e seu filho Ismael. Abraão relutou, não queria expulsar seu filho, mas Deus lhe disse para atender o pedido de Sara, porque seu herdeiro seria outro, seria Isaque, não Ismael. Mas, para que ele ficasse tranquilo, que ele iria cuidar de Ismael, ia protegê-lo, tá? Ele não ia ficar abandonado. Bom,
Então, a partir daí, Isaque e Ismael, filhos de Abraão, com mães diferentes, vocês viram, construíram durante suas vidas histórias bem diferentes. Primeiro vou falar de Isaque, o filho de Sara com Abraão, tá? Isaque casou com Rebeca quando tinha uns 40 anos e deu à luz gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú foi o primogênito e sempre foi o preferido sempre foi o preferido do pai, do Isaque, tá? Mas o pai já era muito velho, já não enxergava, tá? E Jacó, que nasceu logo em seguida, que nasceu depois de Esaú, era o preferido da Rebeca, de sua mãe. Por isso, ela enganou o marido, como eu falei, já era idoso e cego, dizendo para ele que ele, o Jacó, foi o primogênito. Então, ele tinha o direito da progenitura. O que revoltou Esaú quando soube a verdade, que quem tinha nascido primeiro foi ele, Esaú, não o irmão. Bom, o que quer dizer direito de progenitura? É o privilégio cedido ao primeiro filho, antigamente era assim, o mais velho, que herdaria a maior parte ou até todo o patrimônio, além de títulos e cargos de seus pais, em preferência a outros herdeiros. Então, o mais velho é que tinha toda essa mordomia, esses direitos, tá? Mas como eu falei, Esaú descobriu e ficou muito revoltado e disse que ia se vingar. Então, o que que fez? A mãe, com medo, a Rebeca, com medo que Esaú até matasse o irmão Jacó, o que que ela fez? Mandou o filho para protegê-lo para a casa de seu irmão, o tio de Jacó, chamado Labão, que tinha 2 lindas filhas, Lia e Raquel, tá? Lia, ele logo se apaixonou pela Raquel e pediu a seu tio Labão para casar com ela. Mas ele falou, você vai trabalhar 7 anos para poder merecê-la. Ele trabalhou 7 anos e depois, no dia do casamento, ela estava com véus, né? Não tava. E quando no quarto, depois de se deitarem, é que ele viu que não era a Raquel, era a Lia. Mas teve que ficar quieto, porque o casamento já tinha sido consumado. Mas mesmo assim, ele chegou para o tio, você me enganou, eu quero casar com Raquel. Eu queria casar com Raquel, não com a Lia. E aí ele falou, trabalha mais 7 anos que você casa com a Raquel. Então ele precisou trabalhar 14 anos para poder ter a Raquel. Então casou com as 2. Só que naquela época tinha concubina também. A Lia tinha uma concubina chamada Zilpa e a Raquel tinha uma concubina chamada Bila. Olha só o que vai acontecer. Jacó então casa primeiro com a Lia e ele tem 6 filhos, 5 homens e uma mulher. E a Zilpa, a sua concubina, tem 2 filhos. Então, só com a Lia e sua concubina, ele tem 8 filhos. Depois, quando casa com a Raquel, 7 anos depois, né? Ele tem mais 2 filhos, José e Benjamim. E a Bila, sua concubina, tem mais 2, que formam 12 filhos, que vão formar as 12 tribos de Israel. Mas só uma parte. A Raquel, que era amor da vida dele, demorou para ter filhos. Demorou muito. Aí ele teve o José e depois o Benjamim. Mas na hora que nasceu o Benjamim, ela faleceu no parto, tá? Mas ele ficou. Esse Benjamim vai dar origem a uma tribo chamada os Benjamitas. Isso é outra história. Bom, essas 12 tribos de Israel, que tem o nome dos filhos de Jacó, são descritas na Bíblia hebraica como sendo os descendentes de Jacó, tá? O filho de Isaque e neto de Abraão. Bom, uma parte, um descendente da tribo de Benjamim, o filho mais novo de Raquel e Jacó,
foi São Paulo apóstolo. Só para... é uma curiosidade. Um descendente da tribo do Benjamim, os benjamitas, né? O São Paulo apóstolo era dessa tribo, tá? Bom, outra observação. Jacó esteve 20 anos na casa de seu tio Labão e 14 trabalhando de graça, vocês sabem. Mas depois de 20 anos resolveu sair e ir para sua terra. E no caminho ele encontra com o irmão que prometeu, né, se vingar, mas ele vem com 400 homens, né? O seu irmão, que foi o Esaú, vem com 400 homens e ele está indo para sua terra também. E eles se encontram no caminho. Todo mundo pensa que vai haver um embate, mas os dois se abraçam e choram. Então, se reconciliam ali. Bom, os descendentes de Ismael, agora estamos falando do filho o filho da amante, da concubina de Abraão. Lembram? Agar. Agar teve Ismael e foi expulsa por Sara, porque não combinavam as duas. Então ela teve que sair com seu filho Ismael, Agar, que era filho também de Abraão, e enfrentaram tremendas dificuldades, andaram pelos desertos, passaram sede, passaram fome, tá? Mas sempre protegidos por Deus. Ismael, também mais tarde, formou 12 tribos com os seus descendentes, chamam as 12 tribos de Ismael. As outras eram 12 tribos de Israel. Agora essas as 12 tribos de Ismael. Por que Israel? Porque ele teve um nome de Israel, o Jacó. O Jacó, depois, com o tempo, teve o nome de Israel. Por isso que é 12 tribos de Israel. Passou a ter esse nome, tá? Agora, Ismael, o filho da Agar, né, com Abraão, também formou essas 12 tribos com seus descendentes, mas eram tribos nômades, porque já andaram pelos desertos, que se espalharam pelos desertos da região que vai do Egito, que ia do Egito até a Síria, uma região grande. E eles se sustentavam com o comércio, sendo depois conhecidos por sua riqueza em camelos, tá? Agora, voltando a Abraão, que se tornaram, então, o patriarca das 3 religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, tá? Conectadas pela veneração de um Deus único, porque as 3 eram monoteístas. E as 3 cada uma tem sua escritura revelada por Deus. Por exemplo, os judeus têm a Torá. A Torá é o Pentateuco, é a Bíblia deles. Torá dos judeus, a Bíblia, né, deles. O livro sagrado deles é a Torá. Os cristãos chama Bíblia, que quer dizer livros. E os islâmicos têm o Alcorão. Eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? A Torá judaica, que é o livro sagrado dos judeus, é composto de 5 livros da Bíblia hebraica, denominados o Pentateuco, e significa ensinamentos ou lei, contendo mandamentos divinos. Então, os judeus têm a Torá. Os cristãos têm a Bíblia, que é uma coleção de livros sagrados do cristianismo, sendo composta por vasta antologia de textos, histórias, leis, profecias, poemas, cartas, escritos por diferentes autores ao longo dos séculos. E por fim o Alcorão, que só vai surgir no século VII, o cristianismo século I. A Torá judaica bem antes, tá? Desde a época, né, do Abraão. E por fim o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado considerado a palavra literal do Deus Alá,
dos islâmicos, é o livro sagrado dos islâmicos, que é considerado a palavra literal do Deus Alá, revelada, essa palavra, pelo profeta Maomé ao longo de 23 anos. Alcorão significa recitar, declamar. Então, eu dei assim uma geral das 3 religiões, né, que são consideradas abraâmicas porque tem a sua origem em Abraão, tá bom? Vou ficar por aqui.